Deixar claro que quando o Renato começa nessa resposta, a sua introdução, ele fala, infelizmente as notícias quando saem aqui de dentro, então o Renato está fazendo um puxão de orelha em alguém da direção gremista. Não é em jogador, não é em colega da comissão técnica. E eu quero dizer que eu acho que ele errou, o Renato, nisso. Eu acho que ele não tem que se meter, ele pode falar isso aí internamente. Porque fica ruim um profissional, um ídolo como o Renato, fazer publicamente um puxão de orelha e aí vai a minha crítica ao Renato, que talvez seja a principal que eu queira fazer, sem nominar. Então, o Renato, lembra quando ele brigou com a gente aqui? Lembra quando ele teve a briga que ele nos classificou como recalcados da bola? E ele verbalizou isso depois que o JB o questionou numa entrevista, que tem muito recalcado e tal. Aí o JB foi lá, teve a coragem de perguntar, e aí sim ele teve a coragem. Então eu acho que ela tem que dizer, então, nome e sobrenome. Porque senão atira para toda a direção e deixa toda a direção do Grêmio, de presidente Bolzan a quem é o executivo de futebol, é o Klaus Câmara, sob suspeita. Paulo Luz, todo o conselho de administração, o Amodeu, fica todo mundo sob suspeita. Então eu acho que é errada a postura. Ou ele trata internamente o assunto com a seriedade que merece, e eu acho que no mérito ele tem razão, quero dizer isso, ou então, se ele vai falar publicamente, dá o nome e o sobrenome, é como eu vejo o assunto. Vamos lá. Essa questão é uma questão, primeiro que ela é delicada. Como é que funciona uma negociação de um jogador de uma tentativa de contratação? Isso parte muitas vezes do treinador, o treinador faz lá sua indicação, o departamento de futebol e o executivo de futebol tratam de buscar mais informações, se contatam um empresário, ou seja, nós estamos falando de quantas pessoas? Nós estamos falando muitas vezes de 10 pessoas, aí tu tem que ir para a parte financeira para resolver. Então tu acusar, esse ponto, o Meneghetti toca num ponto que é muito legal. Primeiro, tu não consegue nominar alguém para criticar, porque nós estamos falando de 10 pessoas, 12 pessoas. Não é uma negociação de eu pegar o telefone e ligar para o JB e resolver. Nós estamos falando de muitos, que muitas vezes, quando se faz, vou pegar o Everaldo que foi citado, que o Renato confirmou ontem que era um jogador que ele pediu. O Everaldo está no Japão. Tu fala lá com o teu departamento de análise de desempenho para dizer o seguinte, como é que está o Everaldo no Japão? Está lesionado, não está lesionado, está jogando, não está jogando? Quantos tem no departamento? Então, tu cria um número de pessoas que uma crítica dessas é muito sem sentido, me parece. Especificamente sobre o Everaldo, tá? Ele tem 11 jogos e 6 gols com a camisa do Kashima Antlers, que é o time do Zico, tá jogando o Juan Lando lá também, ex-internacional recentemente comprado, tá super bem, tá jogando muito bem, não quer sair, o jogador tá adaptado e assim... Por ele, a tendência é que não sai. Ele se formou na base do Grêmio, é um cara que segue o Grêmio em todas as redes sociais, que acompanha. Portanto, o Renato conhece ele, né? Quem lançou o Everaldo? O Everaldo é um jogador da base do Grêmio, Meneghetti, criado aqui, que jogava de lado, ele não era centroavante. Quem coloca ele, quem entende ele como centroavante é o próprio Renato, que faz ele subir em 2011. E, curiosamente, ele virou um centroavante. Ele foi bem no ano passado pela Chapecoense. Ele é um jogador pode ser tranquilamente o reserva do Diego Souza, sem problema. Titular do Diego Souza, com todo respeito, nenhum jogador que o Grêmio tem dinheiro para contratar vai ser. Mas eu vou te dizer... Como é que tu tira um cara que está no Japão, ganhando bem, titular, fazendo gol, eu concordo, ele chegar aqui e ser reserva? Tentar tu pode, tá? Mas eu sempre conto, sempre quando falam do futebol japonês, eu sempre conto uma historinha que para mim é marcante, é emblemática. Uma vez entrevistando um jogador que atuou lá, ele contou um detalhe, que assim, ó, tu ganha em dólar e tu recebe numa conta determinada, tá em dólar e eles pagam super bem. E o bicho lá é tão bom que tu recebe o bicho em ienes, que é a moeda local, e tu sobrevive com só o bicho por vitória, a premiação por vitória. E todo o dinheiro que tu tem vai para uma conta, tu não precisa gastar absolutamente nada, porque os clubes lá te dão tudo, a cidade é maravilhosa, as pessoas que vão para lá normalmente se apaixonam. Se tu tá mal, se tu não tá jogando, se o clube te dispensou, aí beleza, aí tu pode voltar. Agora, no caso dele, que tá de titular, é improvável que ele vai voltar. Foi o que eu acabei de dizer. E mais, ele chega para ser reserva do Diego Souza. Ele não vai tirar o Diego Souza nesse momento, porque ele está sendo para ser o centralizado. Bom, eu não sei, vai se buscar alguém para o lugar do Everton, não vai se acreditar no PP nesse primeiro momento. Tem uma penca de jogadores de segunda função lá para ataque do Grêmio. Jogadores de lado, o Grêmio revela bastante. Mas o Everaldo, em especial, ele chega para ser 9. E 9 hoje no Grêmio é o Diego Souza. Eu concordo, só que essa já é uma análise. O Renato ontem confirmou que o Grêmio tentou ele. Pois é. Isso ele tentou, ele confirmou. Sim, se a gente concorda ou não concorda, não, o tenteado é livre, só que aí tem o detalhe.
a janela para a chegada do Brasil termina hoje. É hoje, né? E isso até contribui para a situação do Inter, só fazendo uma ponta que eu esqueci de comentar. O Inter traz um jogador da Europa hoje, justamente porque a entrada no Brasil é só até hoje. E até 5 de outubro, pelo menos, tu pode vender para o exterior. Então, assim, se o Grêmio quer contratar um centroavante do exterior, ele até não precisa anunciar hoje. Ele pode lançar os documentos na CBF, fazer um pré-cadastro e fechar nos próximos